seminário de patologia com o tema Mediadores Inflamatórios, orientada pelo professor Marcos Macedo. Equipe composta pelas acadêmicas Aline Almeida, Ana Cláudia Thiago Carneiro, Chelsea Uramoto Barbosa. O nosso sistema imune reconhece agressões por meio de alarminas, que se ligam a receptores celulares e inibem a síntese e liberação de moléculas. Essas moléculas podem ser estimuladoras, sendo elas pró-inflamatórias, ou inibitoras da inflamação, sendo ela anti-inflamatória. Essas moléculas são, portanto, os mediadores inflamatórios. Os mediadores inflamatórios são gerados a partir de células ou então de proteínas plasmáticas. Os mediadores celulares derivados de células são normalmente sequestrados em grânulos intracelulares e podem rapidamente serem secretados por exocitose de grânulos, como, por exemplo, a histamina no grânulo dos mastócitos. Ou então elas podem ser sintetizadas novamente, como é o caso das prostaglandinas e citocinas. Os principais tipos celulares que produzem os mediadores da inflamação aguda são as plaquetas, os neutrófilos, macrófagos, células mesenquimais e epitélio. Os mediadores derivados do plasma, como por exemplo proteínas do sistema complemento e cininas, são produzidos principalmente pelo fígado e estão presentes na circulação como precursores inativos que têm que ser ativados por clivagem para adquirir propriedades biológicas. Portanto, essa classificação dos mediadores será feita de acordo com a sua derivação. Por exemplo, os derivados de célula, as aminas vasoativas, como histamina e serotonina. Os mediadores lipídicos, como prostaglandinas, leucotrienos e fator ativador de plaquetas. Espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico, citocinas como fator de necrose tumoral e interleucina 1, quimiocinas e os mediadores derivados de proteínas do plasma, como, por exemplo, produtos do sistema complemento, C5A, C3A e C4A, cininas e proteases ativadas durante a coagulação. Vamos falar agora sobre os mediadores derivados de células. Citocinas. As citocinas são proteínas produzidas principalmente por linfócitos ativados e macrófagos. Porém, elas são também produzidas por outras células, mas principalmente por essas citadas, e estão envolvidas nas respostas imunicelulares, assim causando efeitos adicionais em ambas as inflamações, tanto aguda quanto crônica. É impossível classificar essa citocina pelos seus efeitos ou origem, portanto, aqui serão focadas as duas principais citocinas que medeiam a inflamação. Primeiro, o fator de necrose tumoral, TNF, e a interleucina 1. A secreção do fator de necrose tumoral e da interleucina 1 é estimulado por endocitocinas, produtos microbianos, imunocomplexos, injúria física, citocinas, toxinas e uma variedade de estímulos inflamatórios. Com esses estímulos, ocorre a ativação dos macrófagos e outras células já citadas. Essa ativação dos macrófagos induz a produção do fator de necrose tumoral e da interleucina. O fator de necrose tumoral e da interleucina, na inflamação, causam efeitos locais no endotélio vascular, nos leucócitos e fibroblastos, além dos efeitos sistêmicos da inflamação. No endotélio, a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral aumenta a expressão de células de adesão dos leucócitos, permitindo assim a migração dessas células para os tecidos inflamados. Além disso, ele gera a produção da interleucina 1, que é produzida por fagócitos mononucleares, e a produção também de quimiocinas por macrófagos e células endoteliais, além de vários outros mediadores. Ele aumenta também a atividade pró-coagulante
e diminui a atividade anticoagulante, aumentando assim a trombogenicidade da superfície do endotélio. Esse é o efeito local desse mediador inflamatório no endotélio. Temos também efeitos locais nos leucócitos. Os leucócitos, eles sofrem a ativação e a produção de citocina quando em baixa concentração plasmática de fator de necrose tumoral e interleucina 1. Além disso, a gente também tem a ação de reparo desses mediadores inflamatórios no fibroblasto. Os macrófagos, além dessa ação inflamatória, também determinam um mecanismo de limpeza e reparo tecidual, produzindo, além de citocinas, fatores de crescimento que levam à proliferação do fibroblasto e à síntese de colágeno, mediada pela ação do TGF-beta, que é o fator de transformação de crescimento beta, e do fator de crescimento derivado de plaquetas, formando assim novos vasos e substituindo os tecidos lesados, causando uma fibrose e um reparo local no local da inflamação. Além desses efeitos locais causados por esses mediadores, a gente também tem os efeitos sistêmicos, que ocorrem quando a concentração desses mediadores é moderada. Um desses efeitos é a febre, que de forma simplificada, pois o mecanismo será mais explicado à frente, com o aumento da interleucina e do fator de necrose tumoral, aumenta a enzima ciclooxigenase, que converte o ácido araquidônico em prostaglandinas. Lá no hipotálamo, essa prostaglandina estimula a produção de neurotransmissores que levam ao aumento da temperatura e, assim, à febre. Além disso, como efeito sistêmico, a gente tem a leucocitose, que é o aumento da taxa sanguínea de leucócitos acima do normal. Ocorre inicialmente por uma liberação acelerada das células a partir dos estoques de reserva presentes na medula óssea dessas células. E em casos de infecção prolongada, também induz a proliferação de precursores na medula, causada pela produção aumentada de fatores de estimulação de colônia. Portanto, esses são os efeitos locais e sistêmicos do fator de necrose tumoral e da interleucina. Agora falaremos das quimiocinas. As quimiocinas são uma família de pequenas proteínas que agem primeiramente como quimioatraentes, aumentando assim as proteínas da fase aguda. Essas classificam-se em 4 principais grupos, de acordo com sua estrutura molecular: em quimiocinas CXC, quimiocinas CC, quimiocinas C e quimiocinas CX3C. A função dessas quimiocinas é estimular o recrutamento de leucócitos na inflamação, e isso faz com que essas quimiocinas elas sejam produzidas em resposta a esses estímulos inflamatórios. Ou seja, somente em estímulos inflamatórios essas quimiocinas elas serão ativadas. Além disso, nós temos outros que controlam a migração de células através de vários tecidos. Essas estão ativas constitutivamente e são produzidas em tecidos e funcionam para organizar diferentes tecidos celulares em diferentes tecidos. Vamos falar agora um pouco sobre os mediadores de células como aminas vasoativas. Mediadores de células, aminas vasoativas. Elas recebem esse nome por ter importantes ações no vaso sanguíneo. As duas principais aminas vasoativas são a histamina e a serotonina. A histamina. A histamina é derivada de grânulos de mastócitos e é liberada em resposta a uma variedade de estímulos. Essa variedade de estímulo ocorre com a desgranulação dos mastócitos, como injúria fiscal, tal como trauma, frio ou calor, ligação de anticorpos aos mastócitos,
que constitui a base das reações alérgicas, fatores de complementos chamados de anaflatoxinas C3A e C5A, proteínas liberadoras de histamina derivadas de leucócitos e neuropeptídeos, substância P. Citocinas IL-1 e IL-8. Ação da histamina. A histamina tem como ação a dilatação das arteríolas e aumento da permeabilidade das vênulas. Ela é o principal mediador da fase transitória imediata do aumento da permeabilidade vascular e produz comunicações intereditoriais nas veias. Seus efeitos são mediados principalmente pela ação das ligações a receptores H1 nas células endoteliais microvasculares. Serotonina. A serotonina é liberada das plaquetas. Elas têm ação similares à da histamina no processo inflamatório. Ela está presente em células neuroendócrinas. Como, por exemplo, o trato gastrointestinal. A liberação da serotonina é estimulada quando as plaquetas se agregam após o contato com o colágeno, com a trombina, com o difosfato de adenosina e com os complexos antígenos anticorpos. Assim, percebemos que a reação de liberação das plaquetas é o componente-chave da coagulação, resultando em coagulação vascular aumentada. Metabólitos do ácido araquidônico. Os metabólitos do ácido araquidônico são as prostaglandinas, os leucotrienos e as lipoxinas. Quando as células são ativadas por diversos estímulos, tais como produtos microbianos e vários mediadores da inflamação, o ácido araquidônico da membrana é rapidamente convertido pelas ações de enzimas para produzir as prostaglandinas e os leucotrienos. Através dessa imagem, vamos explicar sobre o metabolismo do ácido araquidônico para a produção de prostaglandinas, leucotrienos e lipoxinas. Como podemos ver no quadrante superior da imagem, o ácido araquidônico está presente nos fosfolipídios da membrana celular, que são liberados pelos estímulos químicos do processo complemento C5A e outros mediadores como eicosanoides. Então, os eicosanoides são sintetizados por duas classes principais, as ciclogenases e as lipoxigenases. As ciclogenases são responsáveis pela produção de prostaglandinas e as lipoxigenases pela produção de leucotrienos e lipoxinas. Os hexanoides ligam a proteína G e media vários passos da inflamação. Então, com a ação da COX-1, serão produzidos várias prostaglandinas. Através da proteína G2, será produzida a prostaglandina H2, que através de células específicas catalisa a conversão de prostaglandina H2 em produtos finais ativos, conhecidos como prostanoides, que são importantes na inflamação. Os prostanoides são a prostaciclina, tromboxano, as prostaglandinas D2 e E2.
Cada um desses prostanoides realiza uma função no processo inflamatório. A prostaciclina é responsável pela vasodilatação e inibição da agregação plaquetária. O tromboxano gera efeitos opostos ao da prostaciclina, sendo então responsável pela vasoconstrição e promoção da inibição plaquetária. As prostaglandinas D2 e E2 causam vasodilatação e permeabilidade vascular aumentada no processo inflamatório. As enzimas lipoxigenases são responsáveis pela produção de leucotrienos liberados pelos leucócitos. Existem 3 lipoxigenases, sendo a 5-lipoxigenase, que converte o ácido araquidônico a ácido hidroxieicosanoides, quimiostático para neutrófilos e percussor de leucotrienos. As lipoxinas também são geradas a partir do ácido araquidônico pela via da lipoxigenase, que, ao contrário das prostaglandinas e leucotrienos, são inibidores da inflamação. Os leucotrienos são responsáveis por vasoconstrição, broncoespasmo e permeabilidade vascular aumentada. As lipoxinas são responsáveis pela inibição, adesão e quimiotaxia dos neutrófilos no processo inflamatório. Outros mediadores celulares: o fator ativador de plaquetas, espécie reativa do oxigênio e óxido nítrico. O fator ativador de plaquetas causa agregação plaquetária. A espécie reativa do oxigênio estão implicados nas respostas das inflamações, tal como dano celular endotelial, injúria a outros tecidos celulares e inativação de antiproteases. O óxido nítrico tem dupla função na inflamação: relaxa o músculo liso vascular, promove a vasodilatação, contribuindo para a reação vascular. O óxido nítrico também inibe várias características da inflamação, como o recrutamento de leucócitos. Neuropeptídeos. Os neuropeptídeos são importantes mediadores inflamatórios. Como exemplo, nós temos a substância P e a CGRP. É importante destacar que os neuropeptídeos eles são secretados por nervos sensoriais e vários leucócitos, além de participar na iniciação e propagação de uma resposta inflamatória. A substância P, ela tem ação pró-inflamatória. Além disso, ela é vasodilatadora e aumenta a permeabilidade vascular. Quais são as funções da substância P? A substância P, ela é responsável pela transmissão de sinais de dor, pela regulação da pressão sanguínea, pela estimulação da secreção em células endócrinas e pelo aumento na permeabilidade vascular. Além disso, fibras nervosas contendo substância P são proeminentes nos pulmões e no trato gastrointestinal. Agora eu vou falar um pouco sobre a substância CGRP. A substância CGRP ela é anti-inflamatória por inibir os efeitos vasculares da substância P e da histamina, além de induzir mastócitos a produzir IL-10. Mediadores derivados de proteínas. A resposta
resposta inflamatória ela é mediada por proteínas do plasma que pertencem a 3 sistemas interrelacionados: o sistema complemento, das cininas e da coagulação. Vou falar um pouco brevemente de cada um desses sistemas. O sistema complemento. O sistema complemento, no processo de ativação do complemento, vários produtos da quebra das proteínas do complemento são elaborados e causam permeabilidade vascular aumentada, quimiotaxia e opsonização. Funciona tanto na imunidade inata quanto na adaptativa para a defesa contra patógenos microbianos. Além disso, as proteínas do complemento estão presentes nas formas inativas no plasma e muitas delas são ativadas para se tornarem enzimas proteolíticas. O passo crítico na ativação do complemento é a proteólise do C3. A quebra do C3 pode ocorrer através da via clássica, da via alternativa e da via da lectina. Lembrando que qualquer via envolvida na ativação do complemento leva à formação de uma enzima ativa chamada de C3 convertase. Assim, mais C3b se liga aos fragmentos para formar C5 convertase, que quebra o C5 para liberar o C5a e leva o C5b ligado à superfície celular, levando na formação de complexo de ataque à membrana chamado MAC. Então, como eu havia falado, o C3 ele vai ser quebrado em 2 fragmentos, que é o C3a e o C3b. O C3A ele vai ser liberado, enquanto o C3B liga-se à célula ou molécula onde o complemento será ativado. Dentre os componentes, C3A e o C5A são os mediadores inflamatórios mais importantes. Então, isso é importante guardar, que o C3A e o C5A são os mais relevantes. Além disso, a ativação do complemento ela é controlada por proteínas associadas às células e proteínas regulatórias circulantes. Diferentes proteínas regulatórias inibem a produção de fragmentos ativos do complemento ou removem fragmentos que se depositam nas células. Agora eu vou falar sobre o sistema de coagulação e das cininas. As cininas são peptídeos vasoativos derivados de proteínas plasmáticas chamadas de cininogênio, pela ação de proteases específicas chamadas de calicreínas. Então, a calicreína ela vai atuar no cininógeno de baixo peso molecular e vai originar, assim, a bradicinina. As calicreínas, elas geram a lisilbradicinina ou calidina, que são vasodilatadores de arteríolas e aumentam a permeabilidade vascular, além de serem mediadores da dor. Lembrando que as calicreínas teciduais atuam sobre o cininógeno de baixo peso molecular e geram a lisilbradicinina ou calidina. A bradicinina e calidina são vasodilatadores de arteríolas e aumentam a permeabilidade, que será o efeito algigênio. A bradicinina ativa a fosfolipase C, induzindo a síntese e a liberação de prostaglandinas, principalmente em fagócitos e células endoteliais. A bradicinina e calidina são peptídeos de vida média curta, sendo metabolizados por uma carboxipeptidase, que é abundante nos rins e no endotélio, e pela enzima conversora da angiotensina, ECA, abundante no pulmão.
vai ocorrer a ativação. Lembrando que o sistema de coagulação, ele é dividido em duas vias que convergem, resultando em ativação da trombina e formação da fibrina. A via intrínseca da coagulação é uma série de proteínas plasmáticas que podem ser ativadas pelo fator Regman, fator 12. O fator 12 é uma proteína sintetizada pelo fígado que circula na forma inativa. Sofrerá uma mudança conformacional expondo um centro de serina ativo que quebra substratos de proteínas e ativa uma variedade de sistemas de mediadores. Assim, a inflamação vai ter o aumento de vários fatores de coagulação e, consequentemente, vai promover a coagulação. Contrariamente, a trombina, que é o produto da coagulação, ela promove a inflamação pelo engajamento dos receptores ativados por proteases, PARs. A ativação de PARs resulta em aumento de produção de selectinas, citocinas e quimiocinas, expressão de moléculas de adesão em células endoteliais, produção de prostaglandinas, síntese de PAR e NO. Esses receptores que eu havia falado, eles vão se ligar a múltiplas serina proteases, tipo tripsina em adição à trombina. Os produtos gerados pela degradação da fibrina pela plasmina, que vai ser a fibrinólise, vão aumentar a permeabilidade vascular e são pró-inflamatórias. Além disso, a plasmina ela é capaz também de ativar o fator Regman, amplificando as respostas. Sendo assim, é importante destacar que a inflamação, coagulação sanguínea e fibrinólise encontram-se muito associadas. Essas são as nossas referências.